Bom, então, bom dia, alunos. Sejam bem-vindos à nossa aula. A gente vai começar, então, continuar o nosso assunto sobre as constituições brasileiras, né? Principalmente a Constituição de 1988. E vocês já devem estar fazendo as atividades, então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar hoje, aproveitar para tirar as dúvidas, né? E que a gente pode auxiliar também ali nas questões, né? Porque elas não são tão simples assim, né? Vocês precisam pesquisar para conseguir responder elas. Mas se vocês usarem o texto que nós encaminhamos, os dois textos, né? Vocês vão conseguir responder elas facilmente. Então, pessoal, hoje nós vamos fazer um apanhado de todas as constituições brasileiras. E com isso, nós vamos fazer uma revisão da história do Brasil, né? Porque cada constituição demonstra um período da história do Brasil, um período importante da história do Brasil. Então, com isso, a gente consegue fazer toda essa revisão. Eu vou compartilhar agora com vocês, então, aqueles slides que foi mandado para vocês também, e que irão ajudar a responder a atividade. Então, só deixa eu pôr para apresentar. Muito bem, pessoal. Então, aqui nós temos as constituições brasileiras. Vamos ver cada uma delas. Só vamos relembrar, então, o que é uma constituição. Eu acredito que os professores, a aula passada, tenham comentado com vocês, mas é importante a gente rever isso com vocês, tá? Então, a Constituição, ela é a lei maior de um país. É ela que vai determinar as demais leis. Então, quando o Congresso aprova uma nova lei, essa nova lei ela não pode estar acima da Constituição. Então, ela é a nossa lei, a Constituição é a nossa lei maior. E é ela que dá, digamos assim, validade para um país. Todo país, para ser um país, ele tem que ter a sua Constituição. E essa Constituição, ela é, digamos assim, nenhum governante pode estar acima de uma Constituição. Por isso que, às vezes, não sei se vocês costumam assistir as notícias, quando está para ser aprovada uma nova lei ou uma emenda constitucional, vai políticos na TV e falam, isso é inconstitucional. Então, quer dizer o quê? Que aquela lei não pode ser aprovada porque ela vai contra a Constituição. Então, e isso vale a nível municipal, estadual e federal. Os vereadores, por exemplo, não podem aprovar uma lei que possa ferir a Constituição, mesmo com os deputados estaduais e os deputados federais e senadores, tá? Agora, como que surge a primeira Constituição no Brasil? Então, vamos relembrar um pouquinho da história do Brasil. Os portugueses vêm para o Brasil em 1500, né? Existiam indígenas vivendo aqui, mas eles não respeitaram este povo que estava aqui. Em 1530, eles começam a colonização propriamente dita, né? Nos primeiros 30 anos, eles não tiveram muito interesse em colonizar o Brasil. Mas em 1530, eles começam essa colonização, os portugueses, mesmo porque eles poderiam perder o território brasileiro para outros países europeus, caso eles não estabelecessem uma colonização aqui. O que acontece? De 1530 a 1508, o Brasil é colônia de Portugal. Em 1508, o rei Dom João VI, ele foge de Portugal com todo a sua corte real, com medo de uma invasão do Napoleão Bonaparte. E com a ajuda da Inglaterra, ele vem para o Brasil. A partir do momento que o rei de Portugal está em terras brasileiras, ele passa a administrar todo o seu, digamos, o seu império, Portugal e a sua colônia,
daqui do Brasil. Então, a gente diz que o Brasil deixa de ser uma colônia porque o rei português está em terras brasileiras. Só que, devido a muita pressão por parte dos portugueses, principalmente lá em Lisboa, o rei Dom João VI acaba tendo que voltar para Portugal e ele deixa aqui o seu filho, o príncipe regente Dom Pedro I, né? Isso em 1821. E aí, devido aos interesses de grandes fazendeiros que existiam aqui no Brasil naquela época, e apoio de algumas pessoas importantes que estavam aqui no Brasil, o Dom Pedro I acaba proclamando a independência do Brasil, que nós comemoramos dia 7 de setembro, que passou, foi semana passada, segunda-feira da semana passada. Essa proclamação, então, ela ocorre em 1822, e o Brasil torna-se independente. A partir do momento que o Brasil se torna independente, ele precisa ter uma Constituição, ele precisa ter as suas próprias leis, porque até então, as leis que regiam, que eram regidas aqui no Brasil, elas vinham de Portugal. A partir do momento que o Brasil se torna independente, ele precisa ter a sua própria Constituição. Então, em 1823, o Dom Pedro I, ele convocou uma Assembleia Constituinte, que era composta por quê? Por ricos comerciantes e altos funcionários públicos. Ou seja, a população pobre foi totalmente deixada de lado. A população pobre do Brasil, que era a maioria na época, não participou da independência e também não participou da primeira Constituição brasileira. Só que o que acontece? A Constituição, ela serve para barar o poder dos governantes, porque os governantes não podem estar acima da Constituição. Então, essa Assembleia Constituinte, ela acabou sendo dissolvida por Dom Pedro I, porque a Constituição acabava barando os seus poderes. O que o Dom Pedro I faz? Ele convoca uma nova Assembleia que vai fazer as leis de acordo com os interesses dele. E agora vamos ver as principais características dessa Constituição. Pessoal, só um pouquinho aqui que a minha bebê acordou, eu vou ter que orientar a minha mãe. Perdão, pessoal, voltando aqui. Então, o nome do país foi Império do Brasil. Então, o primeiro nome do nosso país foi esse, Império do Brasil, porque ele era governado por uma monarquia, né? Então, a Constituição, ela foi outorgada. Quer dizer o quê? Que ela foi imposta, apesar de ser aprovada pelas câmaras municipais da confiança de Dom Pedro I, né? Mas ela não foi. A gente tem uma diferença em Constituição outorgada e Constituição promulgada. Uma Constituição promulgada é aquela que ela passa por toda uma questão democrática, de aprovação por um Congresso de Deputados, depois por um Senado, e aí passa a valer. No caso, a primeira Constituição do Brasil, ela foi outorgada, quer dizer que ela não passou por esse processo democrático, porque o Dom Pedro I dissolveu a primeira Constituição. O Estado ele era centralizado, ou seja, o poder estava todo na mão da monarquia, do rei, né? A gente tinha uma monarquia hereditária, ou seja, que passava de pai para filho, tanto que quando Dom Pedro I volta para Portugal, quem assume o poder é o Dom Pedro II, seu filho, né? E ela é constitucional porque há uma Constituição, apesar dessa Constituição ela dar plenos poderes ao Dom Pedro I. Então, essa Constituição ela é dividida em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. A Constituição que nós temos hoje, ela não tem mais esse poder moderador. Então, depois da segunda Constituição, esse poder já cai fora. Então, o que quer dizer cada um desses poderes que estavam presentes na Constituição de 24? O executivo,
que dizia, então, o executivo é quem executa as leis, digamos assim, que seria, então, na figura do imperador Dom Pedro I. O legislativo era formado pelos deputados. O judiciário, então, é para aqueles que executam, para aqueles que fazem com que as leis sejam seguidas, que aí vem a questão do juiz. E o poder moderador, ele também era exercido pelo imperador. Por quê? Porque lá na Constituição de 1824, estava previsto que o poder moderador estava acima de todos os demais poderes. Então, o poder moderador, ele dava mais poderes do que o poder legislativo e judiciário. Por exemplo, se o judiciário determinava que uma determinada pessoa devia ser presa e o imperador discordava, então ele tinha poder para dizer que aquela pessoa não poderia ser presa, mesmo o judiciário falando o contrário. Ele estava acima de todas as leis. Então, na verdade, a Constituição que diz que dá os limites para os governantes, com o poder moderador, o governante não tinha limites, né? Uma outra característica é que o mandato dos senadores era vitalício. Isso quer dizer o quê? Uma vez eleito como senador, você seria senador até morrer. Tá? Então, quem se elegia para senador era até o fim da vida. O voto, ele era censitário. O que quer dizer um voto censitário? Quer dizer que nem todas as pessoas tinham o poder de votar. Infelizmente, na Constituição de 1824, a população não podia votar, a população em sua maioria. Apenas a elite é que poderia votar, tá? Então, aqui tem um resumo bem interessante. Tinha os eleitores de paróquia, que eram aqueles que tinham que comprovar uma renda anual mínima de 100 mil réis. Esses eleitores de paróquia, que tinham uma renda mínima de 100 mil réis, eles poderiam votar nos eleitores de província, que, por sua vez, deveriam ter uma renda mínima anual de 200 mil réis. Aí, esses eleitores de província, que teriam que ter 200 mil réis de renda, podiam votar nos candidatos a deputado e senador. Só que, para ser candidato a deputado e senador, tinha que ter uma renda mínima, os deputados de 400 mil réis por ano e o senador de 800 mil réis. Ou seja, a maior parte da população não participava da vida eleitoral do nosso país. Ou seja, a Constituição foi feita para deixar de fora todo o restante da população. Apenas a elite era que governava, que comandava, junto com o imperador. E essa Constituição, ela foi a maior de toda a história do Brasil, porque ela durou 65 anos, né? Ela durou até a proclamação da República, que ocorreu em 1889. E também existia a pena de morte nessa Constituição. Tá bom? Então, vamos seguir, então, para a nossa próxima Constituição. O que acontece para que ocorra uma mudança de Constituição? Quando ocorre uma mudança na forma de governo do país, a gente precisa ter uma nova Constituição, porque aquela que existia antes era para aquele tipo de governo. Quando se muda o governo, se muda a Constituição. Então, nós tínhamos um império, né, que foi uma monarquia, que foi de 1822 até 1889, que foi governada por reis, né, então a gente teve Dom Pedro I e Dom Pedro II como rei, governando o Brasil enquanto país independente. Aí, em 1889, os militares, eles depõem o Dom Pedro II, ele é expulso do Brasil, precisa voltar para Portugal, e nós temos, que na verdade foi chamado de um golpe de Estado, e aí nós temos uma nova forma de governo, porque é proclamada a República no Brasil. Então, na Constituição de 24, nós temos uma monarquia, que vai até 1889, e a partir de 1889, nós temos uma república, ou seja, mudou a forma de governo. Então, nós precisamos ter uma nova Constituição. Essa Constituição, ela não é feita de um dia para o outro, ela demora algum tempo. Então, ela foi aprovada
em 1891. E aí nós passamos a ter novas regras que regem o nosso país, tá? Então, assim, foram os militares que fizeram essa proclamação da República com o apoio das grandes oligarquias, que na época eram os grandes cafeicultores. A gente tem que lembrar que na história do Brasil nós tivemos alguns ciclos econômicos. Nós tivemos lá no início do Brasil colônia o ciclo da cana-de-açúcar. Depois a gente teve o ciclo do ouro. E depois, já no governo do Dom Pedro II, nós tivemos o ciclo do café. Então, nesse período, as pessoas mais poderosas do Brasil eram os cafeicultores. Então, esses cafeicultores eram quem mandava na vida política do Brasil. Eram eles que influenciavam toda a questão eleitoral. Por isso que nós tivemos um período chamado de coronelismo no Brasil, porque os coronéis eram esses grandes cafeicultores que controlavam as eleições. Eram eles que diziam para quem cada pessoa tinha que votar. E as pessoas tinham que acabar seguindo isso, porque senão elas seriam punidas. Por isso que nós temos, a prof colocou ali, uma imagem que mostra o voto de cabresto. Então, a pessoa, ela tinha que votar em quem o coronel mandava, em quem o grande fazendeiro mandava. E se ela não votasse, seria punida, tá? Então, quais são as principais características dessa Constituição? Tá? Essa Constituição, ela vai valer até 1930. E aí, em 34, nós temos uma nova Constituição, porque ocorre um novo golpe de Estado e nós temos uma nova forma de governo no Brasil. Então, as características. O nome do país é chamado Estados Unidos do Brasil. Isso não é à toa, porque essa Constituição foi baseada na Constituição dos Estados Unidos. Então, por isso que se chamou Estados Unidos do Brasil. Ela foi promulgada. Isso quer dizer o quê? Que ela teve, digamos assim, um processo democrático, entre aspas, porque ela foi aprovada por um congresso. O Brasil passou a ser um estado federativo. Isso quer dizer o quê? Dividido por estados, e cada estado poderia ter a sua legislação, desde que obedecesse à legislação federal. E passamos a ter uma república presidencialista, perdão. Quer dizer o quê? Que o Brasil é governado por presidentes, que são eleitos, tá? A gente passa a ter 3 poderes, que são o quê? O executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é o presidente da República, os governadores dos estados e os prefeitos dos municípios. O legislativo é deputados, senadores e vereadores. E o judiciário, então, é toda a questão da lei, dos juízes. O voto, ele passa a ser universal. Quer dizer o quê? Que não precisa mais comprovar renda para poder votar. Só que o voto, ele era aberto, não existia voto secreto. A pessoa, ela tinha que ir na frente ali dos mesários e dizer para quem que ela votava. Então, era ali que os coronéis conseguiam controlar para quem as pessoas iriam votar. Porque você não podia esconder o teu voto como você faz hoje, que o voto é secreto. Você vai lá na urna, vota e ninguém mais vê. Naquela época, não. Você tinha que declarar o teu voto, falar em voz alta para quem você votava. E era aí que os coronéis conseguiam controlar as pessoas para votarem em quem interessava a ele, no caso. Porém, só podiam votar homens que eram alfabetizados. Na época, 80% ou mais da população brasileira era analfabeta. Tinha que ter mais de 21 anos de idade. Então, analfabeto não podia votar, mulheres também não, nem soldados, nem mendigos e nem membros de ordens religiosas, ou seja, os padres também não tinham direito ao voto. Então, isso resumia a uma parcela muito pequena da população brasileira que tinha direito ao voto. O Estado passou a ser laico. O que é um Estado laico? É um Estado que ele é separado da Igreja. A religião, ela não pode impor as leis, digamos assim.
até a independência até a proclamação da República, até essa nova Constituição, a Igreja, ela, digamos assim, governava junto. Em que sentido? Na época, então, antes dessa Constituição de 1891, não existiam cartórios. Quem fazia os registros de nascimento, de óbitos, né, de mortes, de casamentos, era a Igreja. Era ela que fazia toda essa parte. A partir da Constituição de 91, a Igreja não tem mais esse controle. Quem vai fazer o controle do registro de nascimentos, de óbitos e dos casamentos civis é o cartório. A Igreja não tem mais esse papel dentro do governo brasileiro. Ela não pode mais influenciar as decisões do Estado brasileiro. Até então, ela estava junto, né, nesse poder, e ela perde esse poder, a Igreja. E quando a prof. se refere à Igreja, se refere à Igreja Católica, tá? Porque Portugal era um país extremamente católico na época da colonização. Então, ali, como a prof. falou, essa Constituição foi baseada na Constituição norte-americana, e as províncias viraram estados, que foi o que a prof. falou, que o Brasil passou a ser um estado federativo. E aí nós temos, então, uma nova Constituição, porque ocorre um golpe de Estado. Como que ocorre esse golpe de Estado? Existia, então, a política do café com leite, que quer dizer o quê? Que numa eleição para presidente, era os cafeicultores de São Paulo que indicavam o presidente, e ele obrigatoriamente iria se eleger, porque eram eles que controlavam toda a política no Brasil. E na outra eleição, quem iria escolher o candidato, o presidente da República, o candidato que iria se eleger, seria o de Minas Gerais. Que Minas Gerais eram os grandes produtores de leite, e São Paulo, os grandes produtores de café. Só que, ao longo do tempo, eles acabaram se desentendendo, os grandes fazendeiros de Minas Gerais com os grandes fazendeiros de São Paulo. E aí, para resumir a história, os militares, novamente, que estavam à margem da política brasileira, eles foram deixados de lado, acabaram dando um golpe de Estado e colocando no poder Getúlio Vargas, tá? Que concorreu à presidência na época, mas não se elegeu. E aí eles acabaram, então, tirando quem estava no poder na época, que era o Washington Luiz, e colocando Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, ele entra como presidente do Brasil, não eleito pelo voto, mas sim através de um golpe, porque foram os militares que colocaram ele lá. E devido a isso, então, nós temos uma nova Constituição, que a prof. Maria Helena, eu acho que vai falar sobre ela. Prof. Maria Helena? Ai, desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. Mas, assim, foi de volta aqui para você. Tá. Então, com a entrada ali de Getúlio Vargas, né, no poder, então, uma junta militar instaura, então, um governo provisório e entra Vargas, então, né, no poder, ele começa a governar, então, essa Constituição de 1891, ela deixa de vigorar, né, e é substituída por um decreto. Nesse governo provisório, então, o governo Vargas, então, ele governa a partir de um decreto. O que são decretos, então? São ordens, né, de uma autoridade. Então, nesses decretos, ele determinava, então, o fim da política dos governadores, né, essa política, então, de São Paulo e Minas Gerais, ali, que escolhiam o governador. Ele também determinava o desarmamento dos coronéis, a dissolução, né, ou anulação do Congresso Nacional, de acordos, né, do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, e o governo, esse governo provisório, então, era quem exercia, então, o Legislativo e o Executivo também.
Porém, o estado de São Paulo, então, lança a Revolução de 1932 com o objetivo de derrubar novamente o governo, né? Não aceitavam, então, Vargas ali no poder, essa tomada, né? Que tiraram e não impediram, né? Que o presidente entrasse, o escolhido, então. Porém, esses paulistas, eles saem derrotados, mas Vargas, então, ele é obrigado, então, a convocar uma assembleia para elaborar, então, uma nova Constituição. Então, por um pequeno período ali, o país, então, vigorou os decretos, né? O governo, então, governava a partir de decretos. Mas, com essa derrota que teve de São Paulo, mas assim, mesmo assim não adiantou, porque ele estava sob pressão, ele precisou então instaurar uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1934. Então, ela foi redigida, né, para organizar um pouquinho esse regime democrático, né, e assegurar a liberdade, a justiça e o bem-estar. As características, então, dessa Constituição de 1934 são: o país, então, continuou como Estados Unidos do Brasil, né? O voto passou a ser secreto, o voto feminino também, direito ao voto feminino, obrigatório o voto para maiores de 18 anos, menores, mendigos e analfabetos não tinham, né, direito a voto. E foi uma característica bastante importante foi a questão da justiça do trabalho, leis trabalhistas, né, nessa Constituição, então, de 1934. Então, com 8 horas, direito de 8 horas, repouso, férias, proibição de trabalho infantil, proibição de diferentes salários, né, entre homens e mulheres. Então, a principal característica dessa Constituição foi a questão trabalhistas, né. Foi uma Constituição de menor duração, ela durou apenas 3 anos, embora, assim, ela não foi seguida exatamente, embora tenha que, né, ser, mas, assim, ela não foi seguida à risca, essa Constituição. Então, depois dessa Constituição, então, vem a próxima de 1937, então, que foi, então, ortogada por Vargas também. Foi a 4ª Constituição e a 3ª do período republicano. Também foi conhecida como polaca, né? Era uma Constituição, então, centralizadora, por, assim, ter inspirações fascistas. Então, como que ocorreu, então, essa Constituição? Chegamos a essa Constituição. Na década de 30, então, a democracia liberal, né, que existia, estava muito desacreditada. E o mundo voltava-se, então, a algumas ideologias fascistas, né, e nazistas. Vargas, então, era mais da questão ali fascista, o lado fascista. Então, Vargas, ele acaba sofrendo tentativas de golpe pelos comunistas, né, liderados, então, por Luiz Carlos Prestes. Foi a chamada intentona comunista. Então, esse já era uma das motivos, então, para fazer com que ele ortogasse novamente essa Constituição com algumas leis mais fortes, né? E, além dessa, em 1937, foi descoberta outra tentativa, o golpe Cohen. Só que esse golpe, mais tarde, ele foi descoberto que foi uma farsa. Ele foi colocado, né, um golpe também comunista, né, para que a Vargas conseguisse impor, então, essa nova Constituição de uma forma mais fascista, com mais autoridade, né? Então, assim, Vargas declara a criação desse novo Estado e ortoga, então, essa nova Constituição. Então, essa nova Constituição de 1937, uma das características dela, então, é o autoritarismo, então, do governante, no caso do Getúlio Vargas. Então, ela tem as características inspiração, então, fascista, né, um regime ditatorial, perseguições de opositores, intervenção do Estado na economia, aboliu os partidos, a liberdade de imprensa também, o mandato presidencial foi prorrogado até um plebiscito, né, um voto, então,
feito com consultas diretamente ao povo, mas isso nunca aconteceu. E o retorno também da pena de morte foi colocado novamente, porque na segunda Constituição foi abandonado esse item ali do retorno da pena de morte. Então, retornou a pena de morte nessa Constituição. Foi vetado o direito de greves trabalhistas também. Então, antes, na outra Constituição, ele impôs, assim, algumas leis trabalhistas que favorecessem. E nesta aqui, ele tirou, então, a questão das greves trabalhistas, né? Foi vetado esse direito. E Vargas, então, era quem nomeava as autoridades dos estados, né? Estaduais, então, era ele também. Então, foi uma Constituição com características bastante autoritárias, características fascistas, né? Essa daqui. Então, Bruna, quer colocar mais alguma Sim. contribuição? Pessoal, esse período que o Getúlio Vargas ficou no poder foi chamado de Era Vargas, né? Então, esse período vai de 1930 a 1945. Então, ele ficou no comando do poder, da presidência, por 15 anos. E nesses 15 anos não ocorreram eleições no Brasil, né? Que, como a prof. Maria Helena também comentou, em 1938 era para ter eleições, mas como Getúlio Vargas ele gostou tanto de ficar no poder e tudo mais, e mil e uma desculpas, ele não deixou que ocorressem as eleições, né? E aí ele implantou o Estado Novo, que foi um período de ditadura no Brasil, né? Inclusive, na época, os meios de comunicação, os principais meios de comunicação eram o jornal e o rádio. E ele censurava tudo que passava pelos jornais e pelos rádios. Então, só poderiam ser veiculadas notícias do governo brasileiro que fossem boas sobre Getúlio Vargas. Tudo que ele fazia de ruim não podia chegar no ouvido das pessoas. Por isso que ele tinha tanto apoio popular, porque as pessoas não sabiam realmente o que estava acontecendo na época. E uma coisa importante é que na Constituição de 34 foi aprovado o voto feminino. As mulheres poderiam votar. Só que só foram ocorrer eleições em 1945, quando Getúlio Vargas é deposto do poder. Então, apesar de elas terem o direito de votar, as mulheres ficaram muito tempo esperando por uma eleição para poder realmente ir às urnas e depositar o seu voto, né? E o que acontece? Então, os mesmos militares que colocaram Getúlio Vargas no poder em 1930 foram os mesmos que tiraram o Getúlio Vargas em 1945 do poder e instalaram no Brasil uma república democrática. Então, a partir de então, nós teríamos eleições para presidente através da democracia. E aí nós temos, então, uma nova Constituição, porque se muda novamente a forma de governo do Brasil. Passamos agora para um período democrático, que a prof. Beatriz vai falar sobre ele. Então, aí, após o período da Era Vargas, né, depois aí com o fim após a Segunda Guerra Mundial também, né, a Era Vargas, só lembrando ali, ele foi no primeiro, ali de 1934, a gente teve alguns benefícios, né, as leis trabalhistas, a professora colocou ali o voto feminino, que depois foi tirado, né, novamente, mas a questão ali a carga horária, né, 8 horas por dia, né, alguns benefícios aí nos direitos trabalhistas. Então, isso foi algo que foi interessante no mandato dele. Mas, como as profs colocaram aí, teve na última aí de 1930, opa, você tinha desligado o microfone, alguns laços aí de fascismo, de autoritarismo, né, antidemocrático. No finalzinho aí do mandato dele, ele tentou aí para o lado da democracia, para continuar aí, mas aí não deu certo, né, deu o fim da Era Vargas e o fim do Estado Novo. Então, aí temos a Constituição de 46, né, é um processo aí de redemocratização. Por que redemocratização? Quando a gente fala em democracia, né, algo que a gente pode escolher, que é conversado, que é tendo um diálogo aí. E redemocratizar, porque já houve uma democratização, né, e foi tirado. Então, aí está sendo redemocratizado, né, posterior
aí a era Vargas, né? Fazia necessário uma nova ordem constitucional. Então, aí nós temos algumas características, foi no período do Eurico Gaspar Dutra, né, ainda era chamada de Estados Unidos do Brasil, né, a questão aí que a professora Bruna já colocou, né, devido a algumas interferências norte-americanas, e algumas características, então, aí dessa Constituição é reforçar os direitos à liberdade individual. Então, o reconhecimento da igualdade de todos perante a lei, o fim da censura, né, então os meios de comunicação podiam estar se manifestando, liberdade individual de expressão e manifestação, então eu podia me manifestar de alguma forma aí, né, colocar minha opinião, o fim da pena de morte, que tinha sido colocada na Constituição anterior aí, agora teve o fim da pena de morte, a incorporação ao direito à propriedade privada, né, então também poderia adquirir aí o meu pedaço de terra, liberdade política, então a questão aí dos estados, né, dos municípios poder ter aí uma liberdade, né, na sua administração. Direito de greve e associação sindical. Então, em alguns momentos foi liberado, né, o direito à greve, depois foi tirado novamente, então aí teve um direito de greve e eu poderia estar me associando a algum sindicato. Você sabe que o sindicato, quando né, determinados setores aí, a gente pode estar reivindicando algumas leis aí, correndo atrás de alguns direitos. O voto, ele era direto, então nós temos aí o voto direto e indireto. Qual seria a diferença? O direto, eu posso estar votando, é a população toda que vota, né? E o voto indireto seria como uma assembleia, um colégio ali, que alguns representantes só que tem o voto, né? Não é toda a população. Isso teve então o voto direto. O período de mandato aí era por 5 anos e era proibido a reeleição. Então, essa Constituição aí, ela também foi interessante, eu acho que para redemocratizar, né, o reconhecimento da igualdade de todos perante a lei, eu acho que foi um avanço bem interessante, né, bem importante aí. Mas agora já vamos ver na próxima, né, pode passar ali. Uhum. Só vou comentar os presidentes que passaram nessa época, que teve alguns acontecimentos bem importantes, daí depois eu passo para outra. Sim. Então, em 1945, Dutra assume, aí ele fica 5 anos no poder, e aí Getúlio Vargas retorna. Por quê? Porque Getúlio era um cara muito populista, ele tinha um discurso muito voltado para aquilo que o povo queria ouvir, e nem sempre ele fazia o que o povo queria ouvir, né? Então, ele acaba concorrendo às eleições, e ele volta para o poder em 1950, como presidente eleito por voto popular. Dessa vez ele foi seguindo a Constituição. E aí ele fica no poder, só que ele acaba se suicidando devido a enormes pressões que ele estava sofrendo na época, então ele se dá um tiro no peito, escreve uma carta antes e se suicida. Depois nós temos o governo do Juscelino Kubitschek, que é aquele que tem a imagem aqui do plano de metas. O Juscelino queria fazer com que o Brasil crescesse 50 anos no seu mandato de 5 anos. E aí, nesse período, ele constrói, né, com dinheiro nosso, óbvio, dinheiro dos impostos, e dinheiro que ele pegou no exterior, constrói a capital Brasília, tá? Só que a capital do Brasil, Brasília, né, na época era Rio de Janeiro. A partir da construção de Brasília, ela passa a ser a nossa capital. Ela já estava prevista, essa construção da capital, na Constituição de 1891. Só que nem o presidente até então tinha tido coragem de fazer uma construção do tamanho de Brasília. E aí o JK peitou isso e, né, colocou a Brasília para ser construída, e foi uma cidade inteira, com prédios enormes, construída em 5 anos, e que custou muito dinheiro para o Brasil, inclusive uma dívida externa enorme. Mas qual era o objetivo da construção de Brasília? Interiorizar o Brasil, porque a região centro-oeste era um vazio demográfico, ou seja, muito poucas pessoas viviam lá. E aí levar a capital do Brasil para o centro-oeste brasileiro foi uma forma de interligar o Brasil, de dizer o governo brasileiro está presente em todas as partes do país, e não somente no litoral, porque a ocupação do Brasil começou pelo litoral.
Aí, depois disso, nós temos o Jânio Quadros, que se elege, e ele acaba ficando apenas 7 meses no poder, ele renuncia, né, e aí a gente tem uma série de acontecimentos, porque no mundo está ocorrendo a Guerra Fria, aí o país ou é capitalista ou é socialista, e o Jânio Quadros tinha uma visão mais socialista, e aí ele começa a sofrer pressão e sai do poder, ele renuncia. E aí o vice assume, que foi o João Goulart. E o João Goulart também tinha um lado mais comunista, digamos assim, e aí isso acaba incomodando muitas pessoas poderosas do Brasil, incomodando os militares, e aí os militares têm apoio dos Estados Unidos, e aí nós temos um golpe de Estado, que é o que a prof. Beatriz vai comentar agora da nova Constituição. Isso, então aí os militares, né, eles se uniram e tiraram o João Goulart aí, derrubaram o João Goulart do poder, que é o chamado Jango, né, por ele ter tentado aí implantar o comunismo no país, e em abril de 64 ele foi deposto. Então aí os militares acabaram assumindo aí, né, o poder, digamos, o Castelo Branco, e depois a transição aí para Costa e Silva, que foram os presidentes no momento aí mais aliados aos militares. Então, algumas características, talvez essa foi a mais repressiva de todas as constituições, né, que foi o período aí da ditadura militar. Alguns ali, como a gente viu, da era Vargas, ali teve alguns momentos ali também, né, vários ali de autoritarismo também, de ditadura, mas essa aqui eu acredito que talvez foi uma das mais repressivas. Então, quais são as características dela? A eleição, ela é indireta, como nós tínhamos comentado antes, então, só a Assembleia ali, algumas pessoas que fazem parte do governo que votam. O período de mandato era de 4 anos. Essa ditadura, essa Constituição, ela durou 21 anos. Vocês podem observar ali na imagem, né? Não, sem ver, sem falar, não, então não poderia ter fim da liberdade de expressão. Direito de greve também foi o fim. Não houve mudanças nos direitos trabalhistas, então eles permaneceram os mesmos como já estavam. A extinção de alguns partidos políticos. O nome, então, mais importante aí, o nome do Brasil ali, né, foi mudado, então, de Estados Unidos do Brasil para a República Federativa do Brasil. Então, esse também foi uma mudança que aconteceu aí. E daí teve ali, de 68, esses atos institucionais e atos complementares, eles iam acrescentando aí, como se fossem algumas emendas, né, que eles iam fazendo aí dentro da Constituição. Então, teve essa número 5, que foi assinada aí pelo presidente Costa e Silva, com o fechamento do Congresso Nacional e a censura aos meios de comunicação. Em 69, que ela não foi assim, não é uma Constituição que foi colocada no papel, mas é considerada, ela não seja considerada uma Constituição no governo de Arthur Costa e Silva, mas ela ampliou a força do poder executivo, fortalecendo os militares no poder. Arthur se afastou, então, por problemas de saúde, de doença ali, e impedindo a entrada dos civis. Então, quem ficou no comando aí foram os militares. Então, esse foi o período aí que mais, acho que teve um reflexo aí bem importante aí no Brasil, né? Foi um período de Guerra Fria, a disputa entre o socialismo e o capitalismo. Então, foi um período bem difícil aí. Quer falar alguma coisa, prof? Assim, pessoal, a ditadura militar no Brasil, ela tem muito a ver com a Guerra Fria, esse período. Por quê? Como no governo anterior, ali no período democrático, que a gente viu, existiu uma possibilidade do Brasil se tornar socialista, de acordo com os presidentes que estavam no poder, os Estados Unidos, ele, digamos assim, financiou uma ajuda aos militares, ele incentivou os militares a darem um golpe e assumirem o poder. Então, enquanto essa disputa da Guerra Fria foi mais acirrada, né, entre União Soviética e Estados Unidos, o Brasil teve uma ditadura militar. Quando a Guerra Fria esfriou, literalmente, né,
que a União Soviética começou a perder força e ela entrou num processo de volta ao capitalismo e desintegração, a ditadura militar aqui no Brasil também perdeu força. E aí, na década de 80, começa a haver uma volta progressiva para a democracia no Brasil, né? Então, a partir da década de 80, nós temos governos que vão começar a que ocorra uma abertura para que em 85 ocorram ainda eleições indiretas, mas quem assumiu o poder na época já entrou sabendo que teria que levar o Brasil de volta à democracia, né? Que foi o Tancredo Neves, que se elegeu, né, ali depois de 85, de forma indireta, só que ele morreu antes de assumir o cargo. Ele ficou doente e acabou morrendo, ele não pôde tomar posse. E aí quem tomou posse foi o José Sarney, e aí o José Sarney convocou o Congresso e tudo mais, e aí nós temos a nossa última Constituição no Brasil, que traz de volta a democracia para nós. Então, essa é a nossa Constituição Cidadã, né? A atual Constituição. Ela é baseada na política e na sociedade. Acabava de sair de um regime militar, depois de 21 anos aí. Ela foi criada, então, como a professora colocou ali, por José Sarney. As características, então, redemocratização, novamente aí o retorno, então, da democracia no Brasil, ampliação da liberdade, direitos e garantias, os analfabetos a partir de 16 anos podiam votar, o fim da censura nos meios de comunicação, os territórios demarcados para os indígenas, né, então já teve aí destinado aí uma área aí para os indígenas, leis de combate ao racismo e ao preconceito, então bem importante aí também. As eleições, elas eram diretas, o voto era secreto. Os direitos trabalhistas, aqui a gente teve uma alteração que foi bem importante, então passou de 48 para 44 horas de trabalho semanais, a licença maternidade de 3 para 4 meses, e os homens, então, teriam 5 dias para estar usufruindo aí do período de nascimento do filho. Seguro-desemprego, 13º, abono de indenizações de 40%, aí quando você é demitido de uma empresa, você tem essa multa, né, no caso que a gente chama de uma multa, 40% aí que o patrão paga aí, você recebe esse valor. O FGTS, que você pode sacar, né, que é um valor que é depositado aí pelo patrão durante o período que você trabalha, e no final, quando você é demitido, você recebe esse FGTS. Seguro-desemprego, né, você por 4, 5, 6 parcelas, conforme o período que você trabalhou, você tem esse direito aí de sacar esse valor aí mensal. O abono de férias para aposentados, né, então os aposentados também têm o 13º ali. Reforma agrária, né, então também a reforma agrária, que vocês sabem que as terras aí que não são produtivas, né, que estão paradas aí, elas acabam sendo disponibilizadas aí, claro que isso tendo o consenso aí dos governantes, das leis, né, para as pessoas que querem produzir nessa área aí. Direitos trabalhistas para os agricultores e domésticas, então os trabalhadores lá do campo também tem algumas leis que protegem, as domésticas que até então não tinham nada que amparasse, hoje nós temos aí, elas têm o direito, antes, num período ali, teve só o INSS, então ela conseguia se aposentar e tal, mas não tinha FGTS, hoje já temos a FGTS também para os empregados domésticos. As primeiras eleições, aqui é importante a gente colocar, diretas, foram em 1989, quando o Fernando Collor aí foi eleito. Mas ele renunciou, né, ele estava sofrendo aí um processo de impeachment e acabou renunciando antes, em 1991 ele renunciou, então para não sofrer o processo de impeachment. Então, essas alterações aqui, é claro que teve essa Constituição Cidadã de 1988, ela já teve, se eu não me engano, 75 emendas aí, então ela está sempre sendo introduzido algumas novas leis, né, direitos e deveres, né, que nós temos que cumprir. Então, como a professora colocou lá no início, é a nossa lei maior, é o que nos ampara, né, é o que nos protege, mas também que nos dá direito, mas também que nos dá deveres, né,
como cidadão. Quer comentar alguma coisa, prof? Sim, e a Constituição de 88, ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela teve ampla participação popular. Antes dela ser promulgada, foram ouvidas as pessoas, o que as pessoas queriam. Por isso que ela é chamada, então, de Constituição Cidadã. Ao contrário das constituições passadas, em que a população ficou de fora, né, das decisões. E ela é considerada uma das mais modernas do mundo. Porém, infelizmente, né, não é levada à risca, né, inclusive pelos nossos governantes. Se tudo o que está nela realmente fosse seguido, nós teríamos um país maravilhoso para viver. Só que, infelizmente, a maioria das coisas que estão ali não são respeitadas, né. Só que também, né, prof, é importante esse conhecimento dessa Constituição, né, para que a gente corra atrás dos nossos direitos, né, enquanto cidadão, né. Porque como que a gente vai saber, como que a gente vai cobrar os nossos direitos se a gente não sabe quais são, né? Não conhece, né? Por isso que seria bom todo mundo conhecer o que está lá na Constituição. O que a gente trouxe para vocês foi um resumão, né? Mas tem muito mais coisas que vocês podem ir atrás e descobrir. Bom, pessoal, acho que... Alguma dúvida da atividade proposta? Querem comentar algo? Algo que a gente falou hoje na aula e não ficou bem claro, vocês gostariam de saber? Na verdade, a gente teve um resumão, né, da história do Brasil hoje através das constituições. Cada forma de governo que passou pelo Brasil, cada fase teve a sua Constituição, né? Agora já estamos há mais de 30 anos com a última Constituição. Enquanto teve constituições que duraram 3 anos, né? Como a professora colocou, né, a alteração, a mudança na forma de governar fez com que tivesse essa mudança na Constituição, né? Pessoal, alguma dúvida? Quando sai a próxima Constituição, só terá uma nova Constituição caso se mude a forma de governo. Se um governo que entrar no país não seguir o que essa Constituição diz, se a forma que o presidente, por exemplo, entrou no governo não foi através do voto, não foi através da democracia, aí provavelmente tem que ter uma nova Constituição. Essa, em relação às outras, tem durado bastante tempo, né? Porque tem se conseguido manter a democracia dentro do nosso país. Até então, todas as eleições que ocorreram foram dentro da Constituição. Vocês perceberam ali que houve um processo de redemocratização, né? Houve a democracia, daqui a pouco ela foi exonerada, depois voltou novamente, então são períodos aí transitórios, né, que aconteceram aí ao longo da história do Brasil. Né? Então, quem sabe, esperamos que não, né? Mas vai saber, daqui para frente, e que vai acontecer. Essa Constituição é muito boa, porque ela dá muitos direitos para nós cidadãos, né? Então, que ela dure por muito tempo, e que se venha outra, seja para ser ainda melhor, né? Essa questão aí que foi introduzida aí atual aí foi uma emenda, eu acho, né? A do preconceito e do racismo, que a gente trabalhou em aulas anteriores, né? Intolerância, preconceito, xenofobia. Então, isso aí foi assegurado por lei, né? De acordo, são períodos aí da história que eles observam o que está acontecendo no país, né? O que precisa ser amparado por lei, porque as pessoas precisam ser protegidas de uma certa forma, né? A questão da área delimitada, demarcada para os indígenas, quilombolas, então houve aí um avanço bem grande e auxiliando essas pessoas, né? Que elas possam ter o direito de ir e vir e de usufruir aí do seu pedaço de terra e do seu trabalho. A Constituição, na verdade, ela não é uma coisa fixa, né? Como a prof. Beatriz falou, tem as emendas, né? Então, podem ser colocados... né? Alguma questão aí que acha que é importante. Isso. Pode ser colocados novos direitos, né? Como foi feito já, né? Várias vezes, né? Então, se vocês forem lá ou pesquisar o documento na internet, vocês vão ver que tem várias emendas dessa Constituição. Se eu não me engano, 75, né? Bastante, né?
Mas, enfim, sempre pensando em melhorar. Pelo menos essa é a intenção, mesmo que na prática não melhore tanto. Em alguns períodos aí, agora desse governo aí, houve o comentário de se tirar aí o 13º, né, lá no final de ano, então já meio que assustou um pouco aí né, os trabalhadores. De uma certa forma, é uma garantia que você tem, é um salário extra que você recebe lá no final do teu ano, então auxilia bastante. Se, né, de repente ele continuar com essa ideia, ela pode até ser aprovada e esse direito nosso aí que a gente tem até o momento ser extinto, né? E assim, como que funcionam essas emendas que podem fazer com que mudem algumas regras dentro da Constituição? Tem que passar pela Câmara dos Deputados, ser aprovado, depois ser aprovado pela Câmara do Senado, né? Então, não passa só pelos deputados, vai ter que passar depois pelo Senado ser aprovado, e ainda depois o presidente da República sancionar, que é o que ele assina dizendo que ele concorda com essa lei. Então, passa pelos 3 poderes até algo ser aprovado realmente. Mas também, prof, ele pode estar elaborando uma lei aí, não ser aprovada pelo Congresso ali, mas ele pode peitar, né? Essa lei, ele pode sozinho sancionar. Sim. Pode ter um prazo para os deputados votarem ou não, mas ele pode sim. Bom, pessoal, estamos novamente com um número baixo, né, de alunos, mas enfim, a gente fica feliz por vocês que vêm e participam sempre da aula, né? Não sei se mais alguém quer colocar alguma coisa, perguntar algo. Tem alguma dúvida da atividade que foi proposta semana passada, pessoal? Acredito que em uma semana vocês já conseguiram aí fazer a leitura do documento, iniciar, né? Responder. É para quando? Semana que vem, né? Terça-feira de semana que vem é o prazo final aí para entrega da atividade. Não deixem para a última hora, não deixem passar o prazo, por favor. Pessoal, só uma questão também, quem ainda está devendo aquela atividade, eu não sei porque eu não faço a correção de algumas turmas aí, só o da segunda 3, que pelo que eu vejo aqui, Jennifer Cardoso, não sei se tem algum aluno da segunda 3 à noite, mas assim, tem aquele formulário que é da semana 8 que a gente estava fazendo de recuperação, então todos são obrigados a fazer. Quem não fez ainda, vamos lá fazer, que ainda até o dia 18 a gente consegue ainda postar a nota, né, professor? Uhum. Até o dia 18 a gente consegue. Mas assim, tentem levar sempre em dia, porque depois passa, é ruim para nós, profs, que tem que ficar toda vez procurando para ver se o aluno entregou. E para vocês também, porque ele vai acumulando, né? E esquece o conteúdo, né? Tu tem que voltar. A gente já está lá na frente, com uma semana, 2 para frente, e você tem que voltar lá atrás, confunde, já não tem o mesmo entendimento. Então, é importante que assim que vocês recebam, façam, pessoal. Vocês têm aí 15 dias para entrega dessa atividade. Claro, no prazo máximo, né? Mas o interessante seria que logo depois da aula que vocês têm ali de apresentação da atividade, que seja respondida. Aí teve alguma dúvida? Deixa, então, para tirar aqui com nós nessa terça-feira, que sempre, né, durante esse período de 15 dias, a gente faz a aula de tirar dúvidas, que seria a aula de hoje. E lembrem de assinar a lista de presença lá no Google Sala de Aula, eu acredito que o professor Jonas deixou disponibilizado para vocês, tá? Então, pessoal, acho que é isso. Se vocês não têm dúvidas, a semana que vem é os professores homens, né, que estão aí, vão apresentar a nova atividade para vocês. Então, não deixem para a última hora, né? Amanhã, quarta-feira, vocês não têm aula, então entreguem as atividades em dia aí. Um abraço, até mais. Fiquem bem. Um abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Uma boa semana pela frente. Bons estudos. Até. Isso aí, então, bom dia, né, para todos. Uma boa semana.